santo. E se nós não observarmos isso, se nós não analisarmos isso, se nós não corrigirmos isso, nós corremos o sério risco de vivermos uma farsa. Nós corremos o sério risco de vivermos uma vida de engano. Nós corremos o sério risco de perdermos tempo, de quem sabe viver uma religiosidade perfeita, acordar aos domingos, você já nem raciocina mais, talvez, já está no automático, você toma um banho, você toma café, você se veste, você coloca aquela roupa que você sempre coloca, e você vem, você já sabe o banco que você vai sentar, você já está todo no automático, mecanizado, e você talvez já não tenha mais a percepção do que significa adorar a Deus. E se você não corrigir isso, você corre o sério risco de perder seu tempo, de estar vivendo uma mentira e de, quem sabe, até perder a sua salvação, pensando, agindo e realizando sacrifícios de tolo, sacrifícios vãos perante o Senhor. Portanto, nós precisamos pensar, nós precisamos analisar sobre isso com muita seriedade e responsabilidade nesta manhã. Mas eu gostaria de reforçar algo que eu já falei. A primeira coisa que precisa estar muito clara e evidente na mente de cada um que está aqui é que existe um fato que está posto. E se está posto, não está aberto a discussões, não está aberto a negociações. Gaio, o que é que está posto? Eu estou falando nesta manhã sobre a santidade de Deus. Não importa o que você acha, não importa o que você faça, Deus é santo, Deus é santo. É por isso que nos céus está um coro nesse exato momento dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Porém, eu preciso que você entenda algo nesta manhã. Deus, ao comunicar a sua santidade à humanidade, Ele não fez de forma imediata, Ele não fez de forma automática, pelo contrário, a manifestação, a comunicação, a revelação da santidade de Deus à humanidade, ela se deu de forma gradual. A manifestação da santidade de Deus se deu de forma crescente. E é justamente nesse sentido que a teologia vai nos dizer que a revelação de Deus é progressiva. E de igual modo a revelação da sua santidade também é progressiva. E quando nós olhamos para a história, sobretudo a história apresentada nas Escrituras, nós podemos perceber a lógica e o raciocínio de Deus diante da sua revelação gradual e progressiva de sua santidade à humanidade, para que a compreensão de tudo isso que nós estamos falando se torne mais clara em sua mente. Pensemos, por exemplo, no período em que os hebreus estavam escravizados no Egito, por um espaço de tempo, por um lapso temporal de aproximadamente 430 anos. Israel habitava em uma terra estranha, eles estavam cativos, cercados pela mais crassa idolatria, eles haviam sido dominados por um povo pagão, por um povo que adorava muitos deuses, e aquela nação, por intermédio de Moisés, conseguiu finalmente sair dali, se pôs a caminho em direção à terra prometida, em direção à terra que Deus havia lhes prometido. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que o conceito de santidade havia se esvaído por completo da mente daquele povo. Foram 430 anos longe, distante, em uma terra pagã. Muitos já estavam acostumados com aquela religiosidade estranha, muitos já estavam acostumados com aquela cultura, e agora a verdade é esta, que a santidade, o conceito de santidade havia se esvaído por completo no meio daquele povo. E para corrigir isso, Deus teve que começar apresentando uma ideia muito rudimentar de sua santidade. É por isso que Ele manifestou-se a princípio em uma nuvem, em uma coluna de fogo. Mais tarde, naquela caminhada, naquele deserto, após a construção do tabernáculo, Ele passou a habitar no Santo dos Santos. E Deus separou naquele momento alguns dias considerados santos, alguns alimentos considerados santos.
alguns lugares considerados santos, alguns objetos, algumas vestimentas consideradas como santas. Deus estabeleceu ritos com sacrifícios e ofertas de várias modalidades. Deus usou inúmeras maneiras para mostrar àquele povo a diferença entre santo e profano. E o grande objetivo de Deus através desses símbolos era para mostrar àquele povo, para que aquele povo entendesse de uma vez por todas que aquele Deus que havia prometido uma terra aos seus pais, aquele Deus que estava os tirando do Egito, aquele Deus libertador, era um Deus santo. Mas esses símbolos não eram fins em si mesmos. Portanto, não era o objetivo primário de Deus frisar a santidade de alimentos. Não era o objetivo de Deus frisar a santidade de objetos, de lugares. Esses símbolos eram apenas meios para que o povo entendesse a santidade deste Deus. Mas eu louvo a Deus que os anos foram se passando, até que finalmente chegou o dia, tão esperado dia, da vinda do Cordeiro de Deus ao mundo. E a sua vida mudou por completo a história da humanidade, porque nós estamos falando agora da maior revelação de Deus. Nós estamos falando agora da mais plena e perfeita revelação do Senhor. Nós estamos falando do Cristo de Deus, do Cordeiro de Deus. Nós estamos falando do próprio Deus encarnado que veio ao mundo e se revelou à humanidade decaída em seus delitos, em seus pecados, em suas tribulações. E agora esse Cristo, esse Cordeiro, passou a dar o verdadeiro significado daqueles simbolismos que outrora foram apresentados àquela nação. É por isso que quando Cristo ele vem ao mundo, ele muda toda a história. É por isso que quando Cristo veio ao mundo, nós vamos ver ele ensinando e falando no Sermão do Monte, dizendo: vocês ouviram muitas coisas, vocês aprenderam muitas coisas, eu porém vos digo. E Cristo, ao fazer isso, não estava abolindo a lei como muitos pensam, não. Ele estava, na verdade, desconstruindo a ideia errônea que permeava aquela sociedade. Cristo estava desconstruindo aqueles ritos religiosos sem base alguma. Cristo estava dando o real significado da lei de Deus. Cristo estava deixando bastante claro que aqueles simbolismos utilizados no Antigo Testamento estavam ultrapassados e que Ele era a última revelação e perfeita revelação de Deus Pai. E olha que interessante, como última revelação, como a revelação perfeita de Deus, ele passou a desconstruir a ideia distorcida sobre santidade que permeava naquela nação, e ele passou a ensinar o verdadeiro significado da santidade. Cristo passou a ensinar aquele povo, aquela nação, o que verdadeiramente significa ser santo. Vejamos o que aconteceu. Cristo começou a mudar a perspectiva que aqueles judeus tinham sobre alguns alimentos que eram tidos como santos, quando ele deixou bastante claro que o que contamina um homem é o que sai da sua boca e não o que entra. Ao manifestar-se para Pedro no livro de Atos, quando Pedro se negava a comer aquele alimento, alegando se tratar de um alimento impuro, indigno para um judeu, Jesus deixa bastante claro: Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Desconstruindo a ideia de que existiam lugares específicos para adoração, lugares santos. Quando Jesus fora questionado por uma mulher samaritana, que ele perguntou: mas Senhor, os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que é onde se deve adorar. Jesus olha para ela e diz: minha filha, a hora vem, e agora já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
De modo que não importa se é em Jerusalém, se é na Caucaia, se é em Fortaleza, o que Jesus está querendo dizer é que aonde tiver um crente querendo adorar, querendo exaltá-lo, ele vai receber a sua adoração. Diferente da velha aliança, onde somente o sumo sacerdote poderia adentrar nos santos dos santos uma vez por ano. Com a morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo-se o santo dos santos para todo aquele que quer entrar, mediante o sacrifício do Cordeiro de Deus. E depois Paulo deu o último grito de liberdade e declarou: limpo todos os alimentos, santos todos os dias, sagrados todos os lugares e aceitáveis a Deus todas as ações corretas. Preste atenção em nome de Jesus nesta manhã. Desta forma, Jesus e posteriormente o grande apóstolo Paulo, eles colocaram o ponto final na percepção dualista entre santo e profano. Eu preciso repetir isso. Jesus colocou o fim, colocou o ponto final nessa percepção dualista que existe entre santo e profano. Portanto, tenhamos cuidado, pois o ensino do Novo Testamento, ele desconstrói a visão que muitos crentes possuem, de que podem dividir a sua vida em duas áreas: aquela que é santa, aquela que é consagrada, aquela que é dedicada a Deus, e uma outra vida secular, e uma outra vida profana. Isso não existe segundo o ensino do Novo Testamento, e talvez o texto bíblico que expresse isso de forma mais clara possível é o texto que Paulo vai escrever na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31, quando Paulo nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E essa exortação paulina não é um mero idealismo religioso, na verdade não. Isso faz parte da revelação de Deus ao homem, é parte integrante das Escrituras, e nós precisamos aceitar essa palavra que o Espírito Santo de Deus está bradando nesta manhã como uma palavra viva e eficaz para a sua vida. E o fato é que diante do exposto, abre-se diante de nós a possibilidade de todas as coisas que nós vamos fazer, de todas as coisas que nós vamos implementar, todas as nossas ações sejam para a honra e para a glória do Deus que você serve. E para que não haja nenhuma dúvida, para que não reste absolutamente nada que possa impedir o teu pensamento nessa noite, Paulo menciona o ato de comer, o ato de beber, como atos que podem glorificar a Deus. O que o apóstolo estava querendo deixar claro, quando ele estava falando sobre isso, é que até nas nossas humildes ações de comer e beber, que são tidas como ações instintivas, compartilhadas até por animais irracionais, podem ser realizadas de maneira que honremos o nome de Deus. Como é que isso é possível? Ora, você cercando a mesa, você ser grato a Deus por estar com sua família, por estar com seus amigos, você ser grato a Deus pelo alimento que você tem, enquanto muitas pessoas não têm nada para comer. Ao cercar a mesa, seja grato, seja agradecido, reconheça que Deus está cuidando de você. Desta forma, fica muito difícil, meus irmãos, imaginarmos alguma atividade, alguma atitude que não honre a Deus, que não glorifique a Deus em nossas vidas. Talvez a essa altura da mensagem, a sua percepção e o conceito de santidade que talvez você tinha, já esteja sendo ressignificado. Mas eu preciso caminhar e para a parte final desta mensagem, trazendo pelo menos duas verdades basilares sobre tudo isso que nós já falamos. Verdades essas que, se você entender, que se você colocar em prática, vai mudar a sua vida.
vai mudar a sua história. A primeira verdade que eu quero expor à igreja é que só existe uma maneira de sermos santos. Só existe uma maneira de tudo que realizarmos, de tudo que fazermos, venha a honrar e glorificar o nome do Senhor. Só existe uma maneira para isso, se estivermos na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. A sua vinda, a sua vida, os seus ensinos e sobretudo a sua obra redentora, através da sua morte de cruz, trouxe benefícios eternos. A dívida impagável que tínhamos com Deus por conta dos nossos pecados, por conta dos nossos delitos, foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Quando suspenso entre os céus e a terra, ele gritou: Tetelestai, está consumado, está tudo pago. Foi através da morte de cruz, que a satisfação pelos nossos pecados e a justiça de Deus foram pagos, e em Cristo fomos justificados e regenerados. É por isso que Paulo vai dizer que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na justificação, entenda isso hoje. Se você já não entendia isso, se você não compreendia isso, entenda isso hoje. Na justificação, os teus pecados não foram simplesmente esquecidos. Na justificação, os teus pecados não foram simplesmente apagados, encobertos, enterrados, lançados ao mar, não. Na justificação, o meu e o teu pecado foram punidos na pessoa de Jesus Cristo na cruz. É por isso que Isaías vai dizer que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Se você quer agradecer por isso, levante uma de suas mãos e agradeça pela graça e pela morte de Jesus que pagou a tua dívida. Aleluia. Então a justificação significa que você foi justificado não porque você tem justiça própria, mas porque a justiça de Cristo foi imputada na sua vida. E da mesma maneira a santificação, você é santificado, você é santo não porque você é bom, não porque você é justo, mas porque a santidade de Deus foi imputada sobre a tua vida no momento que você se rendeu a Ele. Mas vós sois dele, diz Paulo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito sabedoria, o qual para nós foi feito justiça, o qual para nós foi feito redenção, o qual para nós foi feito santificação. É por isso que Paulo vai dizer à igreja que estava em Corinto: a igreja de Deus, aos santificados em Jesus Cristo. Somos feitos santos através da virtude e da santidade do Cordeiro que morreu por nós, segundo as Escrituras. E isso é muito interessante. No momento em que alguém crê em Jesus Cristo, naquele exato momento, ele é declarado santificado. E a lógica que Paulo apresenta é muito simples. Romanos 11:16. Se a raiz é santa, os ramos também o são. E o próprio Jesus disse em João 15:5: eu sou a videira, vós os ramos. Paulo estava dizendo que a raiz é Jesus, e essa raiz é santa. Então todos os ramos, só quem é ramo, deixa eu ver os ramos. Só aqueles que estão enxertados na raiz, só aqueles que estão em Cristo, também se tornarão santos. Porém, afastados de Cristo, afastados da raiz, jamais conseguiremos alcançar uma vida santa. A tua pureza provém da pureza de Cristo, a tua justiça provém da justiça de Cristo, a tua santidade provém da santidade de Jesus Cristo.
E com isso, nós chegamos a uma segunda verdade, com a percepção que a santidade não provém de nós mesmos. No momento que eu me rendo a Cristo, eu já posso ser chamado de santo. As epístolas deixam claro que os crentes são chamados de santo independente das conquistas pessoais, independente de méritos próprios. Observe que Paulo, falando aos coríntios, ele deixa bastante explícito que eles foram tidos e considerados como santificados, ao mesmo tempo que Paulo diga que eles ainda eram carnais. Na sua segunda epístola, ele insta com eles para aperfeiçoarem sua santidade no amor de Deus. Em Efésios, ele fala do aperfeiçoamento dos santos. Perceba então que os crentes são chamados de santos por estarem em Cristo, e não por aquilo que eles fazem ou deixam de fazer. Você é considerado santo, santificado, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas porque você está em Cristo. Porque é impossível alcançar a santidade aos olhos de Deus através de méritos próprios. Santidade nada tem a ver com esforço humano. É por isso que eu falei no começo dessa reflexão que nós precisamos entender o que é santidade, para não estarmos realizando sacrifícios vãos, sacrifícios tolos. Até porque você pode estar aqui nessa manhã e ser livre de todas as luxúrias. Você pode estar aqui nessa manhã e ser livre de todo desejo maligno e mesmo assim não ser santo. Você pode estar aqui nesta manhã e ser uma pessoa maravilhosa, um bom esposo, uma boa esposa, um bom marido. Você pode ser um bom filho, você pode ser um bom líder e mesmo assim não ser santo. Porque o próprio Deus declarou que toda a nossa bondade humana e toda a nossa justiça são trapos de imundícia aos seus olhos. Portanto, o homem, a mulher que é tido como santo aos olhos de muitas pessoas, sem Cristo é o mais injusto e imundo diante de Deus. Porque santidade não consiste em atos externos, como os fariseus pensavam e agiam. É por isso que toda aquela pompa, toda aquela religiosidade, Jesus chegou e disse: ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Santidade nada tem a ver com exterior. Santidade não é dar esmola. Santidade não é fazer caridade. Santidade nada tem a ver com o uso de saia, com cabelo comprido, com paletó. Muitas vezes isso daqui não passa de hipocrisia. Muitas vezes isso daqui não passa de uma religiosidade morta que não nos leva a nada. Santidade vem de dentro. Não importa eu colocar um blazer azul, um sapato brilhoso, vim pregar nesta igreja domingo de manhã, se eu estou traindo minha esposa, se eu não estou sendo honesto, se eu estou roubando. Santidade não é capa, não é estereótipo. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa manhã. Sabe o que é santidade? Santidade é estar com Cristo. Santidade tem a ver com o tema desta mensagem: andar com Cristo, caminhar com Cristo, permanecer em Cristo. É por isso que a palavra nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Santidade é ter certeza que você nasceu de novo. Santidade é ter a certeza que o seu caráter foi moldado por Cristo. Santidade é você amar as pessoas que não merecem, porque Cristo lhe amou quando você não merecia. Santidade é você perdoar aquelas pessoas que te maltratam, que te perseguem, porque Cristo te perdoou quando você não merecia. Santidade é um ato eficaz do Espírito Santo de Deus que muda o interior de pessoas. Gênesis 39 vai dizer que Potifar confiou tudo nas mãos de José. Tudo.
E certo dia a mulher de Potifar disse: deita-te comigo. E ele disse: é bem verdade, que Potifar me confiou todas as coisas, menos a ti, porque é mulher. E é interessante que ele vai citando aquilo que Potifar fez por ele, a confiança que Potifar lhe deu, as coisas que Potifar lhe concedeu. Mas no final da frase ele diz: como faria eu tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? É interessante quando nós olhamos para Daniel, a história vai dizer que o chefe dos eunucos lhes pôs nomes, mudou seus nomes. Mas Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Ser santo é estar com Deus. Ser santo é honrar a Deus. Não importa onde você estiver, não importa a situação. José estava no Egito, tinha poder em suas mãos e poderia ter a mulher de Potifar. Mas ele disse: não importa se eu estou no Egito, os olhos de Deus estão sobre a minha vida e eu não vou pecar contra Ele. Santidade vem de dentro. Não importa se tem alguém vendo, importa que o teu caráter condiz com o caráter de Deus. Daniel estava na Babilônia, tentaram mudar sua vida, seu nome, sua história, seus hábitos, sua alimentação, mas no seu coração ele disse: aqui ninguém entra, aqui ninguém muda, é o Senhor que manda no meu interior. O problema é que tem crente se conformando com o mundo. Estou terminando. É muito difícil ser crente nessa cidade. É muito difícil ser crente naquele ambiente de trabalho, é muito complicado. Ali é um Egito. Ali é uma Babilônia. Você aprende nesta manhã com José, com Daniel, que não importa se o lugar que você frequenta, o lugar que você trabalha, parece com a Babilônia, parece com o Egito. Se você quiser, o seu interior ninguém toca, o seu coração ninguém toca, porque você é morada do Espírito Santo de Deus. Você pode decidir andar com Ele, você pode decidir estar com Ele, você pode decidir ser fiel a Ele. Mas só é possível se você caminhar com Jesus. Talvez você andou até agora buscando ser santo por méritos próprios, por tuas ações. Se você fez isso, sinto muito, você perdeu seu tempo. Eu quero ser santo através da religião. Você perdeu seu tempo. Mas nem tudo está perdido, porque existe uma voz que enche essa casa nesta manhã, é a voz do Espírito Santo. E se você ouvir essa voz, Ele quer clarear a tua mente, Ele quer limpar o teu coração, Ele quer tirar as escamas dos teus olhos, Ele quer falar contigo, Ele quer caminhar contigo. Ele quer te mostrar o verdadeiro caminho nesta manhã. Se você ouvir a sua voz, descanse nele, se entregue totalmente a Ele. Seja santificado nesta manhã, seja purificado nesta manhã. Saia daqui com a percepção que aonde você estiver, você vai honrar a Deus, você vai servir a Deus, você vai louvar a Deus, porque Ele tem cuidado de você, Ele te deu salvação, Ele te deu provisão, Ele quer ficar contigo, Ele quer permanecer contigo. Hoje o Espírito diz: anda comigo, anda comigo, anda comigo, anda comigo, anda comigo, anda comigo, anda comigo até o fim, pastor Francima, até o fim. Lembre-se que o Cristo é o único caminho para a tua santificação.
E sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.